Temos aqui, meus irmãos, visitantes hoje conosco, cultuando ao Senhor. Temos a Amanda e o Eliel. Onde estão? Lá atrás. Fiquem em pé aí, meus irmãos, para a igreja conhecer os irmãos. Amanda e Eliel. Eles são de boa esperança mesmo. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos também a Rosângela Claudino. Cadê a Rosângela? Está ali, fica em pé aí, minha irmã, a igreja conhecê-la. Rosângela Claudino, ela é de Boa Esperança, lá do bairro Nova Era. Muito obrigado, Rosângela, pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Está conosco hoje também o pastor reverendo Antônio Olímpio, está ali sentado junto com a esposa, que já é conhecido da igreja. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Muito obrigado pela sua presença no nosso meio hoje. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos não se preocupem com o irmão Adalto, que está aí hoje filmando o culto, gravando, e nós é que pedimos que ele fizesse isso para nós. Um pastor muito amigo nosso, fomos companheiros de mocidade lá em Varginha, e ele está numa igreja fora do país, e ele pediu: pastor Sérgio, grave uma mensagem sua e mande para mim. Eu tenho muita saudade, faz muitos anos, deve fazer uns 20 anos que a gente não se vê. Então eu pedi para o irmão Adalto, e ele está aproveitando e dando um passeio aí com a câmera na igreja, e vai gravar também, filmar também a nossa mensagem hoje. E para meditarmos na palavra do Senhor, eu quero chamar a sua atenção para a leitura no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 2, e eu vou ler do verso 1 ao verso 12. Certamente já preguei para os irmãos nesse texto, e possivelmente não foi só uma vez, mas hoje vamos meditar novamente nesse texto, capítulo 2 de João, sobre as bodas em Caná da Galileia. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meus irmãos, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando através da leitura da sua palavra. Querido Pai Celestial, nosso Deus, agora nesta parte do culto, quando com toda liberdade abrimos a Tua palavra e lemos nela, queremos Te agradecer, ó Deus, por esse grande privilégio, por esta bênção que o Senhor nos concede,
de poder abrir a tua palavra, meditar nela, e queremos suplicar que o Senhor mesmo esteja ministrando aos nossos corações, que toda sabedoria humana seja esquecida e que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Nos abençoe, para que a tua palavra faça toda a diferença na nossa vida. Pedimos, agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero destacar nesse momento de reflexão algumas coisas que são importantes para a compreensão de um texto, para a interpretação de algumas passagens. Quando nós nos deparamos com fatos, com histórias, é importante nós destacarmos aquilo que são os personagens que compõem a história. E aqui nós encontramos alguns personagens. Nós encontramos o noivo, nós encontramos a mãe de Jesus, Maria, e nós encontramos os discípulos. Aqui fala-se dos irmãos de Jesus, e fala-se de um grupo de pessoas que não são nominadas, não são apresentados os seus nomes, são servos. Eu gostaria nessa noite de destacar para a nossa reflexão estes personagens, servos, e sobre eles meditarmos um pouco. Sobre a atitude desses homens e aquilo que nós poderíamos tirar como lições para aplicarmos a nossa vida hoje como igreja, como povo de Deus, como discípulos, que é a palavra que João mais utiliza quando fala daqueles que são servos do Senhor. E nesse instante eu quero destacar exatamente aquilo que significa servo, o sentido de servir e a importância disso para a nossa vida como discípulos de Jesus. Nós encontramos duas palavras no Novo Testamento que define a atitude do serviço. Tem uma que é destinada aos escravos, que é doulos. E nessa palavra é tida a ideia que o escravo é aquele que não tem a oportunidade de escolher servir ou não servir. Ele tem que servir, ele é escravo. Ele não terá jamais a oportunidade de escolher fazer ou não fazer algo. Por isso, eles eram amarrados, furavam as suas orelhas, e eles eram tidos como pessoas que em qualquer lugar que estivessem, eles eram obrigados a fazer aquilo que lhes ordenavam. Existe uma outra palavra que define servos, que é diáconos. E a palavra usada nesse texto é a palavra diáconos. São aqueles que normalmente eram usados para servir às mesas, eram usados para a assistência a convidados. E eles não eram escravos, eles não tinham a obrigatoriedade de servir, eles eram convidados a servir. Mas ali estando, eles teriam a obrigatoriedade de servir. Estando na função de diácono, eles eram obrigados a servir. Com isso, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que esse texto traz para nós, como primeira lição, é que, como discípulos de Jesus, nós não temos a escolha de servir ou não servir. Você pode escolher ser discípulo ou não, mas escolhendo ser discípulo, você escolheu servir. A escolha de seguir a Jesus é a escolha de servir a Jesus, e a quem Ele determinar que seja usado para o serviço. Nós podemos escolher ou não estar no discipulado,
ou estar seguindo a Cristo, mas escolhendo seguir a Jesus, nós não temos mais o direito de escolher não servir. Assim é o servo, é o diáconos. Ele serve porque ele é um servo do Senhor. Então, como diácono e como crente, ele está sempre servindo ao Senhor. Por isso, meu querido, o serviço e o discipulado sempre haverão de caminhar juntos. Você, quando escolhe ser discípulo, você está escolhendo servir. Ser servo é obedecer à ordem daquele que Deus colocou como Senhor da sua vida, que é Jesus. E aí, nós estamos diante de uma das questões que mais vezes nós esquecemos ou deixamos de lado. Mas é fundamental, é essencial, é quase que normativa aquilo que é viver a vida cristã, o serviço. Você não pode deixar de lado aquilo que é a sua chamada primeira como discípulo de Jesus, que é servir. Um teólogo do século passado disse que não há como se conceber igreja sem que ela esteja servindo. Nós não poderíamos jamais entender que uma igreja ou aqueles que fazem parte dela não entendam que eles estão ali para servir, para serem servos de Deus. E aí nós temos algumas características nesse texto que determina aquilo que é a nossa forma de servir, ou que deveria determinar a nossa forma de servir. E eu quero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta para voltarmos a isso aí. Em primeiro lugar, você vai encontrar alguém dizendo para aqueles servos: fazei tudo o que ele vos disser. Maria disse isso para os servos, e eles começam a ouvir Jesus. Não existe, ou melhor, mas existe algumas coisas aqui que precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, Jesus até então não tinha feito nenhum sinal, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Havia uma outra coisa que se destacava naquele momento e que eles achavam inaceitável: é que da Galileia surgisse alguém que tivesse autoridade divina e espiritual. Havia uma outra visão, que nada que viesse de Nazaré poderia ser bom. E todas estas coisas estavam pairando sobre Jesus. Então aqueles homens ouviram Jesus, e eles simplesmente não argumentaram, não refutaram, eles fizeram aquilo que Jesus mandou. Eles obedeceram, fizeram exatamente como Jesus queria que eles fizessem. E a Bíblia diz que quando Jesus mandou que eles enchessem as talhas, o texto diz aí no verso 7 que eles as encheram totalmente. Mais adiante, quando Jesus determinou, está aí no verso 8, que eles tirassem a água e levassem ao mestre-sala, eles fizeram. Eles então confiaram em Jesus. E esta, meu querido, é a expressão de fé que é relatada como definição de fé na Bíblia. É a capacidade de crer naquilo que não se vê. Eles tiveram, aqueles servos, a capacidade de confiar em Jesus, sem nunca ter visto um milagre realizado por Jesus. Eles tiveram a capacidade de confiar que aquele homem tinha a autoridade de Deus, mesmo que o contexto, ou a história, ou a tradição dissesse que de onde ele estava vindo não havia ninguém que tivesse
condições de ter autoridade divina. É como se eles pensassem: quem é esse Jesus? Da onde ele vem? Ele não tem autoridade. Mas eles não questionaram, eles obedeceram e, contrariando a tradição, contrariando a argumentação, contrariando a lógica, eles creram e fizeram exatamente aquilo que Jesus lhes ordenou. O interessante é que nós temos visto muitos dos milagres de Jesus. Quantas vezes pessoas nós vemos relatando do poder de Deus, da ação de Deus nas suas vidas. E o impressionante é que muitas vezes nós duvidamos, nós não confiamos, não entregamos, não delegamos ao Senhor a autoridade completa sobre a nossa vida. Nós temos visto tanto o agir de Deus, mas quantas e quantas vezes nós pomos em descrédito a sua palavra, e aquilo que ele nos promete, e aquilo que ele nos garante. E aí eu quero dizer que nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Para servir é necessário ter fé. É fundamental o nosso serviço seja alicerçado muito mais na nossa confiança em Deus do que na nossa capacidade humana. Nós vemos muito mais do milagre de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus, quando nós cremos mais, quando nós servimos mais, do que confiamos mais naquilo que nós podemos fazer. Vejam, meus irmãos, que há pessoas que fazem tantas coisas erradas e têm confiança naquilo que fazem, dedicam tanta fé naquilo que realizam, que parece que aquilo é mais valioso do que aquilo que nós fazemos. Às vezes, nós fazemos coisas tão nobres, tão valiosas, e nós não acreditamos nisso. Tem pessoas que dizem: olha, eu não oro mais pelo meu esposo, pela minha esposa, é porque não tem jeito. E sobre os filhos, eu perdi a esperança, não dá mais para orar por eles. Meus irmãos, como nós fazemos coisas tão valiosas, tão preciosas, podemos duvidar do poder de Deus em nos auxiliar? Como podemos nós pôr em descrédito a capacidade do Senhor em realizar aquilo que é a vontade dEle? Como nós podemos deixar de lado a ideia de que o maior interessado na nossa salvação é o próprio Deus? Aquele que tem maior interesse na salvação do seu querido, na salvação da sua família, das pessoas que estão à sua volta, não é você, é Deus. Deus é o grande interessado. E todas as coisas, diz a Bíblia, Ele fez para que aquela pessoa seja alcançada pela sua graça. A nossa preocupação é estar agindo confiantemente. O nosso serviço não pode ser fruto de desconfiança, de coisas dúbias. Nós não podemos estar trabalhando na obra do Senhor, acreditando que Ele não está preocupado com isso, ou que Ele esteja olhando para outras coisas enquanto nós o servimos. A palavra de Deus nos diz que Ele sim, sempre será o maior interessado. É por isso que Ele diz, quando fala aos discípulos, para que fosse aos lugares, saiam, é para vocês saírem, vão até os confins da terra e preguem o evangelho a toda criatura. Eu vos darei poder, disse Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo.
quando Ele mandou as pessoas ensinar e batizar em nome dEle a todos os lugares e a todas as nações. A Bíblia diz: e eu estarei convosco. A nossa questão não é fazer ou não, mas como fazemos. Se nós fazemos de forma confiante, acreditando que Deus está conosco. Precisamos, meus queridos, acreditar, crer que há em nós autoridade e poder do céu para estarmos realizando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Essa é a primeira característica de um servo: crer. Se você quer servir, e você precisa servir, mas você precisa crer, confiar verdadeiramente no Senhor. Segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que não aparece o nome desses homens. Observou aí? Não aparece os cargos, não aparece títulos, não aparece aqui nenhum pré-requisito para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Eu acredito que aquilo que deve marcar o servo é o serviço e não o cargo, o título. A grande maioria das pessoas que mais impactam o reino de Deus, elas não têm título e elas não têm cargo. A grande maioria das pessoas que tem feito a obra de Deus e a obra se expandir pelo mundo, eles não têm nenhuma instrução diferenciada. São pessoas humildes, são pessoas simples, mas tremendamente usadas por Deus. São pessoas que se colocam nas mãos do Senhor e dizem: Senhor, eu estou aqui, eu sou servo, eu quero agir em prol daquilo que é a tua vontade. São essas pessoas que fazem grande diferença no reino de Deus. Tem muita gente que tem título e não fazem nada em prol do reino de Deus. O servo, meu querido, ele precisa servir. Você não pode servir apenas porque alguém lhe dá um cargo, porque alguém bate ali nas suas costas e diz: parabéns, você é um cara bacana, você é uma mulher especial. Meu querido, você tem que servir porque você foi feito para isso. Deus salvou você para isso. Deus lhe tirou das trevas para a maravilhosa luz, para você servir. É para isso que você foi feito. Deus lhe criou com esse objetivo. Em terceiro lugar, eu quero destacar uma coisa que creio ser de suma importância. Aqueles que servem são aqueles que têm a oportunidade de ver o melhor de Deus. Aqueles que servem são aqueles que têm a oportunidade de contemplar de forma mais próxima aquilo que Deus mais quer revelar. Aqueles homens, servos simples, os diáconos, eles viram o primeiro dos sinais ou da intervenção sobrenatural de Deus. Eles foram os primeiros a ver aquela água transformada em vinho. Eles viram o milagre. Eles ouviram do mestre Sala: olha, este aqui é o melhor vinho. Meus queridos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para servir, certamente nós vamos ver e experimentar o melhor de Deus. Quando a gente está no serviço, a gente pode ver Deus agindo na nossa vida, na nossa família, na vida da igreja. Quando a gente está trabalhando, a gente vê o agir de Deus, a gente percebe o cuidado de Deus, a proteção do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, não existe nada melhor do que servir ao Senhor.
Se você quiser ver a grandeza do poder de Deus, coloque a sua vida no serviço do Senhor. Meus irmãos, quando a gente coloca a nossa vida no serviço do Senhor, Deus cuida de nós. O maior desejo do coração de Deus é que nós, como filhos, tenhamos a confiança, tenhamos a ousadia, a coragem de colocarmos a nossa vida nas suas mãos. A maior alegria do Senhor é poder perceber que nós cremos que Ele pode cuidar de nós e que Ele vai zelar pela nossa vida. Por isso, nesta noite, eu queria deixar para você essa lembrança, que Deus chamou você para ser servo, mas eu quero dizer também que o serviço ao Senhor, a dedicação ao Senhor, não é um ato impensado, não é uma atitude de alguém que não está calculando corretamente aquilo que está fazendo, não é uma atitude tresloucada de quem quer que seja, mas é a melhor atitude que você pode tomar. Porque se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, lá o apóstolo Paulo nos diz algo valioso. Ele diz o seguinte, olha aí: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, não se ache um irresponsável. Eu quero chamar você a melhor de todas as atitudes que você pode tomar, a mais produtiva, a mais proveitosa, que é colocar-se nas mãos de Deus e servir. Que nesta noite você tome a decisão de dizer: Senhor, eu escolho servir. Eu quero tomar a decisão de usar a minha vida em prol da sua obra. E eu quero dizer a você que as riquezas do céu vão estar à disposição da sua vida, para suprir tudo o que for necessário para a realização da obra de Deus. Escolha servir, não escolha ser um mero espectador. Você foi chamado para servir, para ser um servo. Escolha servir. Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai Celestial, nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade, pela bênção de estarmos na tua casa, pela bênção e pela alegria de ter o Senhor ministrando aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor está neste lugar. Nós cremos que o Senhor quer tocar os corações. O Senhor quer transformar atitudes. O Senhor é aquele que pode mudar histórias, para direcionar pessoas para fazer a tua vontade e o teu querer. Por isso, nosso Deus, neste momento, através do teu Espírito Santo, nós queremos suplicar: incomode-os, ó Deus, incomode as pessoas, toca nos corações, ó Deus, que todos nós, ao sairmos daqui nesta noite, possamos sair incomodados, possamos sair também alegres, porque o Senhor ministrou, e possamos sair com a disposição de servirmos ao Senhor, de estarmos nas mãos do Senhor, servindo ao Senhor e vendo o melhor de Deus acontecer. Nos abençoe, ó Deus, abençoe a tua igreja, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.